Todos nós passamos por situações difíceis em nossas vidas em que nós precisamos de outras pessoas próximas a nós, pessoas das quais nós podemos contar no momento da dificuldade, pessoas que nós podemos nos voltar quando estivermos precisando de auxílio, de conforto, de ânimo para prosseguir. Todos nós precisamos ter esse nível de amizade, principalmente cristã, irmãos chegados que nos ajudem com a palavra pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma que Paulo está fazendo aos Efésios quando ele escreve a sua carta. Constantemente ele tenta animar os irmãos quanto ao que eles estavam passando e também quanto ao que o próprio apóstolo Paulo estava passando. Muitos irmãos estavam desanimados por causa da prisão de Paulo. Por isso que Paulo, no capítulo 3, no versículo 13 de Efésios, ele diz: Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O apóstolo Paulo tenta mostrar para aqueles irmãos que eles deveriam continuar firmes, apesar da circunstância atual. Nós podemos perceber então, do versículo 14 ao 16 do capítulo 3 de Efésios, essa mesma ideia que Paulo está passando para os irmãos, o desejo que ele tem de que os irmãos sejam fortalecidos. Vamos perceber no texto? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Aqui nós percebemos que, por causa da tribulação que Paulo estava passando, e por causa dos irmãos também estarem atribulados por causa disso, ele diz no versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos. Ele está dizendo que, por causa da situação, ele ora. E nós também precisamos orar pelas pessoas que nós conhecemos e até os que não conhecemos que estão sofrendo. Nesse mundo debaixo do pecado, a natureza geme esperando a redenção, como é descrito em Romanos 8, e o ser humano também busca isso. Nós buscamos momentos melhores em nossas vidas. Nós buscamos uma realidade melhor para nós, justamente porque nós passamos por dores, por sofrimentos, e nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos entender que a oração ela tem poder e nós devemos orar por nós e devemos orar pelos nossos irmãos. Paulo, então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Ou seja, Deus é quem cuida de todos os seus. Deus é quem pode resolver os nossos problemas. É Ele quem realmente pode trazer a solução. Então, quando nós apelamos a Deus em oração para que melhore nossa circunstância ou a circunstância do nosso irmão, nós estamos entregando na mão de quem realmente pode resolver e de quem realmente cuida, o próprio Deus. A continuação do versículo diz: tanto no céu como sobre a terra. É Ele quem toma conta de tudo. É Ele quem cuida, é Ele quem providencia. Como é descrito no Salmo de número 8, que Ele providencia até o leite para o bebê. E nós precisamos compreender que Deus cuida de nós. E no versículo 16 ele ainda nos diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, segundo quem Deus é, tudo o que ele faz, os céus que proclamam a glória dele, a grandeza de quem Deus é, tudo o que o Senhor é, segundo isso, segundo quem ele é, o seu poder, a sua força, a sua infinitude, a sua santidade, segundo tudo isso, Paulo diz: vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Esse Deus que cuida de todos e esse Deus que é poderoso, que a glória dele se revela em todos os lugares e nós podemos vê-la cada vez mais quando temos os olhos espirituais, os olhos da fé. É nesse Deus que nós depositamos nossa confiança. E é nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança de que ele vai mudar a circunstância que nós estamos passando e a circunstância que outra pessoa pode estar passando. Você pode lembrar de alguém nesse momento que está passando por isso, por algum problema? Você mesmo pode estar passando por alguma dificuldade. Entregue ao Senhor
Ele realmente pode resolver. Nós não resolvemos. O Senhor resolve. É Ele quem transforma as nossas vidas. É Ele quem nos dá ânimo. É Ele quem nos leva adiante. Então entregue-se ao Senhor em oração por você e pelos outros. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo pelos Efésios, e nós também devemos fazer pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Para finalizar, o versículo 16, ele diz: mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, o apóstolo Paulo está apelando para o que há dentro deles, o Espírito Santo. Ao interceder pelos nossos irmãos e por nós mesmos, lembremos, nós temos o Espírito de Deus em nós. Devemos orar a Ele também, para que Ele nos dê força, ânimo, crescimento, santidade, para que nós possamos vencer a circunstância atual e prosseguir em fé para a honra e glória de Deus. Que o Senhor possa te levar adiante dele, a pensar nas coisas corretas, a estar animado em fé em Deus, para que você consiga vencer essa circunstância e para que os seus próximos também vençam as circunstâncias que eles estão passando. Entregue-se à oração. Volte-se para o Senhor. Ore a Ele e veja como o Espírito Santo em nós pode fazer uma obra grandiosa dentro de nós, no homem interior. Que o Senhor te abençoe.